Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. O Brexit foi pior para o Reino Unido do que para a União Europeia. O Reino Unido está então de saída da Europa, vai funcionar agora a 27. O resto da União Europeia não esconde surpresa, algum choque e até receio pelo futuro. Os malefícios do Brexit estão à vista. A saída do Reino Unido da União Europeia há precisamente 5 anos coincidiu com a pandemia da Covid-19 e o seu produto interno bruto terá sido mais afetado em 2020 entre os países do G7. Ainda recentemente, a Ministra das Finanças, Rachel Reeves, assumiu que o Brexit prejudicou a economia do Reino Unido e disse querer recuperar parte do PIB perdido entretanto. O Primeiro-Ministro Keir Starmer tem procurado melhorar a relação com Bruxelas, mas está determinado em manter o país fora do mercado único e da União Aduaneira Europeia. No entanto, uma sondagem recente revela que 55% dos inquiridos apoiariam o regresso do Reino Unido à União, contra 43% que defende o contrário. Neste episódio, André Pereira Matos, professor da Universidade Aberta, onde coordena o mestrado em estudos sobre a Europa, aborda a reaproximação de Londres a Bruxelas e a crescente desilusão da população com os efeitos daquela decisão. Para o nosso convidado de hoje, o Brexit teve custos assimétricos e quem ficou a perder não foi a União Europeia, mas sim o Reino Unido. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. André Pereira Matos, obrigado por ter aceitado o convite para nos falar sobre o Brexit, o Reino Unido e a sua relação com a Europa. Há precisamente 5 anos que o Reino Unido deixou a União Europeia, numa altura em que coincidiu com a Covid-19, que teve obviamente um impacto económico global. 5 anos depois acumulam-se alguns sinais de que a economia britânica não estará nas melhores condições. Passado este tempo, podemos dizer que a saída do Reino Unido foi um erro para o próprio país? Ora, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, é um gosto estar aqui. Eu diria que nós temos que olhar para o Brexit e para a relação do Reino Unido com a União Europeia num quadro um bocadinho mais amplo se é verdade que tem havido uma grande dedicação da Academia a este estudo, também é verdade que só agora, assim, com o passar do tempo, é que nós começamos a alcançar algumas conclusões mais robustas e que nos permitam também fazer um desenho mais cuidadoso desta relação e deste processo tão complexo. A verdade é que aconteceu a retração que foi no Reino Unido, que foi influenciada pela pandemia, como sabemos, e como afetou todos os Estados, mas o Reino Unido teve este quadro mais específico também do Brexit e há evidências claras de que a saída da União Europeia tornou a recuperação mais lenta no Reino Unido do que em outros países do G7, por exemplo, não é? E, portanto, por essa comparação nós conseguimos inferir que, de facto, o Brexit teve, como se esperava, aliás, como alguns estudos também já conseguiam antecipar, um impacto na produção, um impacto na economia inglesa. As exportações para a União Europeia caíram em 2021, setores como a agricultura, o setor automóvel foram fortemente prejudicados, e repare-se que isto é um bocadinho expectável, até porque as empresas inglesas passaram a ter que enfrentar mais burocracia, mais custos alfandegários e, portanto, e dificuldades também, eu diria, na perspectiva inglesa, para atrair investimento estrangeiro, até porque eu não sei se podemos dizer que Londres terá perdido a sua posição como principal centro financeiro europeu, mas a verdade é que há um shift, uma certa deslocação para outros centros e, portanto, Paris ganhou algum destaque. Muitas instituições financeiras acabaram por deslocar as suas operações para outras cidades europeias continentais, como é o caso de Frankfurt, ou mesmo para Dublin, enfim, mais próximo do Reino Unido, e portanto o Brexit efetivamente terá tido um impacto conjugado com a pandemia no desempenho económico do Reino Unido. Do ponto de vista político, nós sabemos que
o Reino Unido acabou por perder acesso direto às mesas de decisão, de negociações europeias, o que diminui de forma relativa, enfim, a sua influência em debates sobre segurança, sobre comércio, sobre diplomacia. Obviamente nós estamos a falar do Reino Unido, não é um Estado menor e, portanto, o impacto que ocorreu e que decorreu da sua saída, provavelmente, enfim, seguramente, é muito menor do que aquele que teria ocorrido com um Estado menos poderoso. E vendo as coisas do outro lado da mancha, a União Europeia de alguma forma também ficou enfraquecida com a saída de um Estado-membro como o Reino Unido? Sim, eu creio que, enfim, poderia ter sido, assim como a integração muitas vezes é considerada como um processo win-win, todos ganham, a ideia é que ganhe o Estado que entra na União e que ganhe também a União e todos os seus Estados-membros com essa adesão. A verdade é que um processo de saída é prejudicial para as duas partes. Parece-me que esse custo terá sido assimétrico, mas a verdade é que nós não podemos esquecer-nos que o Reino Unido é, como eu dizia há pouco, um Estado influente e poderoso e afastou-se e saiu da União Europeia, portanto, levando com ele essa sua influência, as suas relações político-diplomáticas privilegiadas, levando também com ele vários milhões de consumidores nesta lógica da integração económica e comercial que ocorre na União Europeia. E obviamente que isso trouxe um custo à União Europeia e porque também a União Europeia vive desta integração e quanto maior a integração e maior o investimento, nomeadamente a investigação e desenvolvimento, maiores os resultados e maior o seu sucesso do ponto de vista económico, político, influência no mundo, etc. Quando há pouco falou em custos assimétricos, queria dizer que o Reino Unido perdeu mais do que a União Europeia com este processo? Sim, eu alinho-me no grupo de pessoas que entende que a perda para o Reino Unido foi mais significativa do que para a União Europeia. Até do ponto de vista proporcional, eu diria que isso pode ter acontecido. E repare que também há aqui uma dinâmica importante, que é o Reino Unido sempre teve uma posição bastante utilitarista em relação à União Europeia. Eu não quero com isto dizer que é o único Estado-membro que olha dessa forma para a União Europeia, e isto também não é assim linear, porque vai variando com o tempo, é algo também que resulta um bocadinho das percepções públicas sobre o valor da União Europeia e da sua integração, mas a verdade é que o Reino Unido tinha uma política de opting-out bastante alargada, generosa, podemos dizer, uma posição relativamente cética quanto ao aprofundamento da integração e por isso era o maior defensor de alargamentos sucessivos da União Europeia, por causa dessa dimensão económica e comercial que lhe era muito favorável. E, portanto, eu diria que sim, que na minha perspectiva, o Reino Unido ficou a perder e, acima de tudo, os cidadãos ingleses, por conta da facilidade, da sua mobilidade, da livre circulação, programas de investigação e desenvolvimento, de mobilidade dos jovens, dos reformados, dos cidadãos no geral, eu diria que, mesmo que não seja do ponto de vista factual, quantitativo, objetivo, suspeito que o afastamento do bloco continental possa ter efetivamente prejudicado mais o Reino Unido do que afetado a União Europeia. Depois, a relação com os Estados Unidos acabou por não ser aquilo que os ingleses pretendiam. Até que ponto é que a nova presidência de Trump, e já vimos a ingerência de Elon Musk na própria política britânica, poderá fazer com que Londres se aproxime de Bruxelas? A União Europeia, no geral, agora não especificando o caso inglês, mas só para contextualizar, a União Europeia tem vivido bastante de forma cíclica também consequências, ou seja, como se fosse sentir o impacto das eleições e da administração que está em exercício nos Estados Unidos. Nós vimos que no primeiro mandato de Donald Trump isso foi verdade e ao ponto de se questionar
demasiado grande dependência, por exemplo, do esquema de defesa mútua no contexto da NATO. Os europeus começaram a ficar preocupados também que esta parceria transatlântica estaria fragilizada porque Donald Trump estava a olhar para políticas protecionistas de caráter nacionalista, esquecendo ou afastando-se da posição mais tradicional multilateralista, globalista dos Estados Unidos, e falou-se, insistiu-se bastante na questão do exército europeu, por exemplo. Isso acabou por ser um trigger, não é? Acabou por criar na União Europeia uma percepção de necessidade de autonomia em relação a esta ligação transatlântica que parecia mais desfavorável para a União Europeia, portanto uma relação assimétrica. Depois, com Joe Biden, o posicionamento foi-se ajustando da União Europeia, e agora novamente com Donald Trump, eu acho que a União Europeia volta a questionar a ligação que tem com os Estados Unidos, a sua posição no mundo. Agora os Estados Unidos que estão a tentar afastar-se das suas obrigações internacionais, das organizações internacionais, dos valores liberais que fundamentam esta ordem global vigente, e com isto, e agora olhando para o Reino Unido, com isto eu diria que o Reino Unido fica aqui, não quero utilizar a expressão de bola de ping-pong, não é? Porque o Reino Unido é mais do que isso, mas na verdade o Reino Unido acaba também por ter que se sujeitar um pouco àquela que é a relação transatlântica entre os Estados Unidos e a União Europeia, que acaba por afetá-lo diretamente. E nós temos visto recentemente comentários muito desagradáveis em relação a políticos ingleses por parte de pessoas próximas da administração Trump, e olhando para a posição inglesa, parece-me que, estando fragilizada a sua relação com os Estados Unidos, que essa aproximação seja mais previsível e seja mais natural. André, uma última pergunta. Keir Starmer tem procurado melhorar a relação com Bruxelas, chamou-lhe um reset, não é? Na relação com a União Europeia. Por outro lado, uma sondagem publicada esta semana revela que 55% dos inquiridos apoiariam o regresso do Reino Unido à União Europeia, e até recomendam que as principais relações comerciais se reforcem com o Bloco Europeu em detrimento dos Estados Unidos. Acha possível, nos próximos tempos, que o Reino Unido volte novamente a ser membro de pleno direito da União Europeia? Sem querer fazer futurologia, porque corremos muitos riscos, como sabemos, na minha perspectiva é bastante improvável que tal aconteça, por vários motivos. Os principais partidos britânicos evitam propor o regresso à União Europeia devido, na minha perspectiva, ao desgaste político que o Brexit causou, aos longos anos de negociações, de avanços, de recuos, aos custos deste processo, e também numa perspectiva mais eleitoralista, também devido ao receio de alienar eleitores. Portanto, estes são alguns desafios políticos. E se é verdade que pode haver, atendendo a esses resultados, uma mudança da opinião pública, é também verdade que, então, uma parte significativa, a maioria da população inglesa, apoia o regresso, e isso reflete uma crescente desilusão com os efeitos ou com as consequências do Brexit. Provavelmente pessoas que teriam apoiado este movimento, enfim, nós também discutimos muito quem participou no referendo, aqueles que se alienaram, aqueles que se afastaram, se tivessem envolvidos mais jovens, etc. Mas a verdade é que aqueles que votaram favoravelmente a saída. Não sabemos, eu desconheço os detalhes desta sondagem, mas é um sentimento que pode intensificar-se se alguns problemas económicos persistirem, se as relações com os Estados Unidos se forem tornando mais difíceis, mais complexas. Mas isso implicaria que o Reino Unido renegociasse amplamente os seus termos de adesão e dificilmente, na minha opinião, conseguiria benefícios tão vantajosos como os que possuía anteriormente. O caso do opting-out
e o opting out do euro, muito em particular, e por isso, na minha perspectiva, a curto prazo parece-me improvável, por causa destes custos políticos, por causa do custo do próprio processo, pelas condições em que o Reino Unido se reaproximaria da União Europeia, mas, dito isto, não me parece que o retorno parcial, através de acordos comerciais, através de parcerias estratégicas, não seja uma possibilidade que seja, enfim, potenciada por estas sondagens e por esta sensação e por este apuramento da vontade do povo soberano inglês, como eventualmente, assim, in extremis, eu diria, uma adesão ao mercado único, por exemplo. André Pereira Matos, obrigado por partilhar connosco estas reflexões sobre os efeitos do Brexit. O episódio de hoje de Um Pouco Mais de Azul é dedicado à razia. Termino com uma sugestão de podcast. O podcast Um Pouco Mais de Azul é um podcast independente da Rede Pública. Está disponível às quintas-feiras, quinzenalmente, em todas as aplicações para escuta de podcasts, como a Apple Podcasts ou Spotify, e na área de podcasts do site do Público. Obrigado por ouvir o P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.